está no livro de Atos dos Apóstolos. Vou ser bem sucinto nesse assunto, nós já falamos, mas o verso 41 de Atos 2 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O verso 42, que nós já lemos há 2 semanas atrás: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Mas perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Que coisa linda esse texto. Eu estou continuando e terminando essa fala dentro do tema que a gente chama no reino de igreja, comunhão e cidadania celestial. Eu vos pude falar o conceito de igreja, vos falei um pouquinho sobre o que ela significa, como o Senhor vê a igreja, mas também vos falei na semana anterior sobre essa conjuntura do que a igreja se tornou, o que ela era para ser segundo Deus e o que ela se tornou. Vos levei ao Antigo Testamento, vos mostrei a ideia de Deus no Gênesis, lá no Jardim do Éden. Vos levei na ideia de Deus a Israel, qual que era o projeto de Deus em fazer com que Israel fosse a sua igreja, representando Deus para as nações, para o mundo, levando a boa notícia de uma vida agradável a Deus e agradável a si mesmo às nações. Mostrei-vos que eles escolheram andar pelos seus próprios caminhos. Então decidiu o Senhor ampliar essa tenda e fazer com que o seu plano se cumprisse nos dias de Jesus, fazendo com que Jesus fosse um instrumento primário de execução de uma igreja saudável. E vem Jesus e traz uma proposta de que as pessoas pudessem segui-lo pela fé, andar com ele pela fé, aprender de Deus através de Jesus pela fé. Ele inaugurou, portanto, o que ele chamou de minha igreja. Vos levei a compreender o que significa minha igreja, ou ser de Deus. E nós terminamos a última reunião que pudemos falar sobre o reino dentro dessa perspectiva da importância de sabermos e de termos a consciência plena de que somos de Deus. E hoje eu quero te levar a compreender sobre o prisma do que Deus entende como comunhão de uma igreja. E aqui existem alguns pilares dentro desse texto que quero de maneira rápida deixar a você para o seu entendimento. E diga-se de passagem que isso se faz de suma importância, porque você vai compreender algumas coisas que tenho a te dizer aqui esta manhã, talvez, aliás, esta noite. Nem sei porque que eu digo esta manhã, todavia já estou pensando no outro dia. Entretanto, está vendo como é que eu estou adiantado? Meu Jesus, eu estou muito adiantado. É que amanhã eu estaria às 9 horas lá numa aldeia indígena. Uma irmã veio nos fazer um pedido, é membro aqui da igreja, está mudando para lá, e nós vamos atender, e se Deus quiser, nós vamos assumir uma igreja lá na aldeia indígena, e vamos fazer missão entre uma das tribos aí, em nome de Jesus. Por isso que eu estou adiantando meu pacote, sabe? Todavia, o que quero vos dizer, talvez você nunca ouviu da forma que eu vou lhe dizer. Então quero que você compreenda o ser igreja sobre a visão divina, no aspecto divino. De modo simples, quero vos traduzir isso. E a primeira coisa que eu percebo aqui no texto, no versículo 42, inclusive a gente usa sempre esse versículo como tema, é que a igreja tinha um norte. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Significa dizer que a igreja na qual Jesus edificou, ela tem um fundamento e ela tem um norte. Ela não está baseada em meras culturas, em meras filosofias ou conceitos humanos, mas ela tem um plano divino, ela tem como que fundamento divino.
E o fundamento da igreja é exatamente os ensinos do Cristo e a crença de Cristo é o rei da igreja. É por isso que lá no início nós voltamos e falamos sobre a ideia de Jesus quando ele disse a Pedro em Mateus 16, 18, dizendo: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E fiz-vos saber que Jesus estava falando sobre a declaração que Pedro disse acerca do próprio Messias, onde ele responde à pergunta de Jesus: que vós dizeis que eu sou? E ele disse: o Senhor é o ungido de Deus, o rei ungido, o filho do Deus vivo, o Messias. Então é sobre essa declaração que Jesus fundamenta a sua igreja.